Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou comentar com vocês a prova de língua portuguesa do concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás para os cargos de agente e escrivão. A prova foi no domingo, dia 16, e alguns alunos vieram me perguntar sobre a possibilidade de alteração de gabarito ou de anulação de alguma questão. Eu já adianto para vocês, eu vejo problemas em 3 questões dessa prova. É claro que eu não quero criar falsa expectativa em ninguém, mas eu também não posso deixar de falar sobre aquilo que eu acho que está errado, né? Então, vamos fazer a análise dessa prova. O modelo que eu tenho aqui é o que está no site do CESP, é o mesmo tanto para agente quanto para escrivão, a ordem das questões é a mesma, a ordem das alternativas também. Eu queria muito, gente, saber colocar aqui na tela o texto para vocês irem acompanhando, mas eu não consegui. Então, infelizmente, vocês vão ter que acompanhar pela prova de vocês aí mesmo. E outra observação antes de começar: eu estou sarando de uma faringite, então minha voz ainda não está muito legal, minha garganta está arranhando e é possível que durante o vídeo eu fique engolindo seco, né? E por isso eu vou precisar beber mais água também. Então, observações feitas, vamos lá para a análise da prova. Eu vou pular o primeiro texto, depois eu volto a ele. O enunciado da questão número 1 diz o seguinte: de acordo com o texto. Espera lá. Essa é uma questão de compreensão. Por quê? Porque o enunciado pede para a gente responder somente de acordo com o que está no texto. E o que está no texto é o que está expresso, é o que está na superfície, é o que está escrito. Se nós fizermos inferência, se nós formos procurar o que está nas entrelinhas, isso será o quê? Interpretação e não compreensão, que é o que foi pedido nessa questão, certo? Vou ter que fazer outra observação, né? Essa tossezinha é do meu cachorro, que tá dormindo aqui do lado, é o Tico. E como ele é um cãozinho idoso, ele tem alguns probleminhas, né, de coração, essa tosse recorrente, mas tá tudo bem com ele, é só uma tosse involuntária mesmo. Mas ele tá dormindo, tá? Né, Tico? Se ele acordar, eu apresento para vocês. Então, voltando aqui. A questão número 1 é uma questão de compreensão. Então, nós devemos ficar presos somente ao que está no texto. Nada de ficar procurando interpretação, buscando conhecimento de outras disciplinas para poder responder. A gente deve responder somente com o que está no texto. A alternativa que a banca deu como correta é a alternativa A, que diz o seguinte: o poder de polícia refere-se à faculdade de que dispõe a administração pública para tal coisa. Vejam bem, essa alternativa estaria correta se não fosse a palavrinha faculdade. Por quê, professora? O poder de polícia não é uma faculdade da administração pública? Pode até ser, mas você está falando isso devido aos seus conhecimentos de direito administrativo, porque o texto, que é o que importa para essa questão de compreensão, o texto não diz em nenhum momento se o poder de polícia é uma faculdade ou uma obrigatoriedade. Por isso essa alternativa está correta. Só para vocês terem certeza, eu vou voltar aqui no texto. Não vou ler o primeiro parágrafo, porque o primeiro parágrafo só faz uma referência à Idade Média, então não nos importa agora. No segundo parágrafo, o texto começa assim: atualmente, é conferida aos cidadãos uma série de direitos, entre os quais os direitos à liberdade e à propriedade, cujo exercício deve ser compatível com o bem-estar social e com as normas de direito público. Ok, professora, mas até aqui não foi falado nada sobre o poder de polícia administrativa. Então, até aqui, nada sobre o poder de polícia. Agora vejam, segundo período do segundo parágrafo. Para tanto, essas normas especificam limitações administrativas à liberdade e à propriedade, de modo que a cada restrição de direito individual corresponde um equivalente poder de polícia.
Então, o texto diz o quê? Para cada restrição de direito individual, eu tenho um poder de polícia administrativo. Vejam bem, o texto falou que existe um poder de polícia administrativa para cada restrição de direito individual, mas não falou se esse poder é uma faculdade ou uma obrigatoriedade. Entenderam? Continuando. Corresponde equivalente poder de polícia administrativa à administração pública para torná-la efetiva e fazê-la obedecida por todos. Acabou o texto. E aí? Onde foi dito que esse poder de polícia é uma faculdade da administração pública? Em momento nenhum. Por isso, a alternativa A está incorreta. As alternativas B, C e D, pessoal, eu nem vou analisar, porque acho que pouquíssimas pessoas marcaram, né? Porque elas estão, assim, completamente fora de cogitação. A alternativa E foi marcada por muita gente. Por quê? Porque ela diz que o direito de polícia que o príncipe detinha lá na Idade Média corresponde nos dias atuais ao poder de polícia conferido à administração pública. Muita gente achou que essa alternativa estava correta porque o texto, no primeiro parágrafo, aborda esse direito de polícia do príncipe na Idade Média. E no segundo parágrafo, fala sobre o poder de polícia da administração pública. Então a pessoa pensou, ok, no primeiro falou do poder do príncipe, no segundo da administração pública, são duas coisas equivalentes. Mas cuidado, por quê? No primeiro parágrafo, o que o autor faz é citar a Idade Média, ele faz uma retomada histórica e nessa retomada ele faz uma divisão. Vejam bem, na Idade Média eu tinha o direito de polícia conferido ao príncipe e tinha o quê? O poder conferido à igreja. Então, o poder era dividido entre essas duas autoridades, a autoridade eclesiástica e o príncipe. No segundo parágrafo, o autor não faz divisão nenhuma. O autor só fala do poder de polícia administrativo. Então, isso nos leva à conclusão de que ele só citou no primeiro parágrafo a Idade Média e essa divisão na Idade Média, para quê? Para contextualizar e para o texto dele ter uma sequência. Nós sabemos, pelos conhecimentos de direito administrativo, de outras disciplinas também, que o direito de polícia do príncipe é que evoluiu e deu origem ao ao poder de polícia da administração pública. O poder de polícia da administração pública é uma evolução do que um dia foi esse direito de polícia do príncipe. Mas isso que eu estou fazendo, vejam bem, é uma o quê? É uma interpretação. O texto não coloca esses dois poderes como equivalentes, certo? O autor cita no primeiro parágrafo só para contextualizar e para dar início ao seu texto. Então, a alternativa E também está incorreta. Questão 2. Bom, voltando, né, Agi, para a questão 2. Eu acredito que essa questão deve ser anulada, por quê? Porque nenhuma alternativa está totalmente correta. E aí tem gente que pode até falar o seguinte, mas o candidato deve marcar a melhor alternativa. Ok, o candidato pode até marcar a melhor alternativa, mas a banca também deve ser sensata para anular uma questão que tem nem que seja uma palavra errada. Porque se não está totalmente correta, não está totalmente correta, tem que ser anulada. Vamos lá, indignação à parte, questão 2. Pessoal, a questão 2 não tem muito o que falar, né? Porque eu já falei isso em sala, quem é meu aluno sabe, porque essa é uma questão muito recorrente nas provas do CESP, isso já apareceu várias vezes, que é a substituição das vírgulas por parênteses ou por travessões. Então, sempre que a gente tiver uma expressão explicativa, que é uma expressão que explica alguma coisa, entre vírgulas, você pode tranquilamente substituir essas duas vírgulas
por 2 travessões ou por 2 parênteses. A coesão continua a mesma, o sentido do texto continuou o mesmo. E vejam que a alternativa C falou apenas em preservar a coesão, não falou nem em preservar o sentido, o que também estaria correto, porque preserva tanto a coesão quanto o sentido. Então, a alternativa correta, letra C, não tem o que discutir aqui. Ok, questão 3, vamos lá. A questão 3 é outra problemática. Por quê? Enquanto na questão 1 eu considero que nenhuma está totalmente correta, na questão 3 eu vejo duas alternativas corretas. Quais são elas? A alternativa B, que é a alternativa dada como certa pela banca, e a alternativa D de dado. Vou explicar por quê. Olha lá, a alternativa A está incorreta, né, pessoal? Porque designar aqui está com sentido de indicar, de determinar, enquanto que chamar tem o sentido ou de chamar alguém, de invocar alguém, né, ou de atribuir uma qualidade a algo, o que não cabe no contexto aqui. A alternativa B, que foi a dada como correta pela banca, é a seguinte: o antecedente do pronome cujo pode ser o vocábulo direitos ou a expressão os direitos, a liberdade e a propriedade. Por que essa alternativa está correta? Porque ela falou em possibilidade. Vejam bem, o pronome cujo pode se referir a tal coisa ou a tal coisa. A alternativa, não disse que o antecedente do pronome cujo é direitos e é essa outra expressão. Não, o que a alternativa disse foi: o antecedente do pronome cujo pode ser este aqui ou pode ser este aqui. Isso é verdadeiro, qualquer um dos dois. É claro que se a gente for passar para análise da escrita do texto, isso aí não fica muito legal, né? Porque o autor, ao escrever, quando ele coloca um pronome com 2 antecedentes, com 2 referentes, ele cria um problema de compreensão para o leitor. O leitor não sabe se aquele pronome se refere a uma coisa ou a outra. Isso gera um problema de compreensão do texto. Mas a alternativa não fala, né, sobre essa problemática de compreensão. Fala apenas que o antecedente pode ser um ou outro. E isso, ok, é verdadeiro. Agora, a alternativa D diz o seguinte: nas linhas 16 e 17, as formas pronominais torná-la e fazê-la referem-se ao termo administração pública. Eu também considero como correto e vou mostrar para vocês por quê. Vamos voltar ao texto aqui. Eu vou começar a leitura do segundo período do segundo parágrafo. Acompanhem comigo, por favor. Olha lá, na linha 12. Para tanto, essas normas especificam limitações. Vamos pensar o seguinte: as formas pronominais lá do verbo com o pronome oblíquo átono estão no singular. Torná-la, fazê-la, singular. Logicamente, elas não podem fazer referência a expressões no plural, porque senão seria como torná-las, fazê-las. Para descartar aí, já desde o início, vamos descartando as opções. Torná-la e fazê-la não pode se referir às normas, porque normas está no plural e torná-la e fazê-la no singular. Próxima expressão: especificam limitações administrativas. Professora, torná-la pode fazer referência a limitações administrativas? Não, pelo mesmo motivo, porque limitações administrativas está no plural. Continuando, limitações à liberdade e à propriedade. Vejam que aí eu tenho uma conjunção aditiva, o e. Então, eu tenho liberdade mais propriedade. Então, eu tenho duas coisas. Uma coisa mais uma coisa, duas coisas ligadas pela conjunção aditiva e. Então, torná-las a liberdade e a propriedade. Também não pode ser referência a essas duas coisas. Continuando, de modo que a cada restrição de direito individual,
corresponde ao equivalente poder de polícia. Ah, professor, então torná-la poderia ser referência à restrição de direito individual. Tornar efetiva cada restrição de direito individual. Mas pensa aqui comigo, você acha que faz sentido fazê-la obedecida por todos? Fazer obedecida cada restrição de direito individual? Não, torná-la efetiva, tudo bem, tornar efetiva cada restrição de direito individual. Agora, fazê-la obedecida por todos, fazer cada restrição de direito individual obedecida por todos, não vejo muito sentido nisso. Vejo muito mais sentido no seguinte: olha só, a cada restrição corresponde um equivalente poder de polícia administrativa. Poder de polícia administrativa a quem? A administração pública, para torná-la efetiva e fazê-la obedecida por todos. Fazer quem obedecida por todos, pessoal? A administração pública, porque se fosse o poder de polícia administrativa, seria para torná-lo, porque o poder de polícia é masculino, o poder de polícia administrativa. Então, seria torná-lo efetivo e fazê-lo obedecido. Então, as duas únicas opções aqui de referência que nós temos é torná-la efetiva, tornar cada restrição de direito individual, ou tornar efetiva a administração pública, tornar efetiva e fazer obedecida a administração pública, o que faz muito mais sentido, né? Quem deve ser obedecida? A administração pública. Quem tem que ser efetiva? A administração pública, certo? Muito mais sentido, né? Do que tem que ser efetiva cada restrição de direito individual, certo? Por isso, eu também considero a alternativa D correta. Questão 3, na minha opinião, também deveria ser anulada, porque só uma troca de gabarito não sana o problema, né? Porque nós temos duas corretas. Pessoal, espero que eu esteja sendo clara, né? Mas se não tiver também, vocês me mandem por e-mail nos comentários que eu respondo, tá? Próxima questão, 4. Quanto aos termos empregados no texto, quanto às ideias contidas e à ortografia oficial, assinale a opção correta. Vamos lá, vou analisar uma por uma nessa aqui. Alternativa A. O sentido original do texto seria preservado e as normas da ortografia seriam respeitadas caso se substituísse o trecho. É conferida aos cidadãos uma série de direitos por aos cidadãos confere-se muitos direitos. Pessoal, a troca da ordem dos termos aqui não gera problema nenhum. Eu posso dizer, é conferida aos cidadãos uma série de direitos, assim como eu posso dizer, aos cidadãos é conferida uma série de direitos. Não tem problema. O problema aqui não foi a troca da ordem. O problema aqui foi a falta de concordância. Por quê? No período original, eu tenho a voz passiva analítica. Olha só, é conferida aos cidadãos o quê? Uma série de direitos. Na passagem para a voz passiva sintética, eu tive o problema da falta de concordância, porque eu tenho aos cidadãos confere-se está no singular, e logo depois eu tenho muitos direitos, e muitos direitos está no plural. Então, o correto seria, aos cidadãos conferem-se muitos direitos, certo? Alternativa errada, pela falta de concordância na passagem da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Alternativa B, vamos lá. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma
regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo desse vocábulo, mal-estar. Então, primeira coisa, mal-estar é antônimo de bem-estar? É, professora. Antônimo é uma palavra de significado oposto. Então, até aí, correto. Mas o emprego do hífen é justificado pela mesma regra? Sim, professora, também. Por quê? Com esses dois advérbios, bem e mal, toda vez que eu tiver o segundo elemento, então, bem ou mal, o advérbio está aqui. Logo depois eu tenho um elemento. Esse elemento que vier depois, se ele começar com a letra H ou com uma vogal, e além disso formar essas duas palavrinhas juntas, uma unidade de sentido, eu preciso usar o hífen. Como assim, professora? Olha lá. Bem-estar. O que significa bem-estar? Bem-estar significa uma sensação de conforto, uma sensação agradável. Mal-estar significa o quê? Uma sensação ruim. Significa mal-estar, desconforto. Então vejam que a unidade de sentido é uma só, é como se eu formasse uma palavra só. Eu tenho o advérbio bem e eu tenho o verbo estar, mas elas juntinhas formam uma palavra só. Toda vez que essas duas palavras juntas formarem uma só e o segundo elemento começar com a letra H ou com uma vogal, o hífen é obrigatório. O que acontece com esses dois advérbios, tanto com o bem quanto com o mal. Então, a alternativa correta é a letra B. Alternativa C, muita gente marcou a C também. Ela diz o seguinte: as formas verbais torná-la e fazê-la recebem acentuação gráfica porque se devem acentuar todas as formas verbais combinadas a pronome enclítico. Cuidado em provas com essas palavras todas, totalmente, obrigatoriamente, exclusivamente, porque o que tornou essa alternativa incorreta, foi a palavrinha todas, porque não são todas as formas verbais. Aquelas terminadas em i, por exemplo, abrir, verbo abrir. Se eu falar, eu vou abrir alguma coisa, eu vou abrir lá. Esse i não será acentuado. Abrir lá, porque o abrir é o quê? É uma palavra oxítona, a sílaba tônica está na última, ó, abrir. A sílaba mais forte está na última, abrir. E a regra de acentuação diz que palavras oxítonas terminadas com o i não devem ser acentuadas. Professora, mas eu já ouvi dizer que o verbo, por exemplo, possuir é acentuado quando a forma pronominal está enclítica. Por exemplo, possuí-la, aí deve ser acentuado. Sim, deve ser acentuado, mas neste caso nós temos um hiato do U com o I, da vogal U com a vogal I, possuí-la. Então, se tiver hiato no final da forma verbal, tem acento. Se não, não tem acento. Então, alternativa C, incorreta. Alternativa D. A mesma regra de acentuação justifica o emprego de acento em A e E. Não, gente, totalmente errado, né? Porque você sabe que esse acento grave aqui, que é a ocorrência da crase, acontece devido à junção da preposição a com o artigo a, que não tem nada a ver com a forma E, que é a conjugação do verbo ser, né? Que é um monossílabo tônico. Alternativa E. O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentua em palavras paroxítonas com vogal tônica e formadora de hiato. Vamos por partes. É a segunda vez que eu vejo a palavrinha período aparecer em provas do CESP. Então, se a sua intenção é continuar estudando para concurso, fazendo provas dessa banca, você nunca mais se esqueça dessa palavra período. Muita gente pensa que a divisão silábica de período é assim: período, ou seja, 3 sílabas. Mas não é. A divisão silábica de período é período. Entenderam? Ela é o quê?
monossílaba, dissílaba, trissílaba, ela é uma palavra polissílaba, ela não é trissílaba. Então, repetindo, a divisão silábica de período é período. Mas você precisava saber disso para responder essa alternativa? Não. Por quê? Vamos seguir a lógica do que foi dito na questão. Olha lá. O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentua em palavras paroxítonas. Então, a alternativa já afirmou que período é uma palavra paroxítona. O que é palavra paroxítona? Aquela que tem como sílaba tônica a sua penúltima sílaba. Então, se a última é oxítona, se a penúltima é paroxítona, se a antepenúltima é proparoxítona. E o restante da questão diz o seguinte: com vogal tônica e formadora de hiato. O que é hiato, pessoal? Hiato é quando eu tenho duas vogais, uma do ladinho da outra, mas que na separação silábica, cada uma fica em uma sílaba. Por que cada uma fica em uma sílaba? Porque essas duas são vogais. E na língua portuguesa, eu só posso ter uma vogal em cada sílaba. Se você tem duas letrinhas que você acha que é vogal na mesma sílaba, é porque as duas não são vogais. Uma é vogal e a outra é semivogal. Por exemplo, história. Fica tudo junto, uriá. Por quê? Porque o i é semivogal e o a é vogal. Então, vogal só tem uma. Voltando. O que é hiato? É quando eu tenho duas vogais juntinhas. Cada uma fica em uma sílaba. Então, vamos lá para período. Se a questão falou que esse i forma um hiato, é porque a questão já te contou que a divisão silábica é P, di, o, do. A própria questão falou que tem um hiato. Então, se tem um hiato, é porque você tem que separar o i do o, certo? Então, vamos lá. Período. Oxítona, paroxítona. Peri-o. É o o que está sendo acentuado? Não, é uri. Então, ela é oxítona, paroxítona, ela é proparoxítona. E a alternativa falou que ela é paroxítona. Errada. Tranquilo, gente? Depois vocês revejam o vídeo com mais calma. Eu tô falando um pouco mais rapidamente, para o vídeo não ficar tão longo também, né? Vocês precisam elaborar os recursos aí. Então, vamos mais rápido aqui. Próxima questão é a de número 5. Olha lá. Nossa, eu voltei lá para 2. Questão 5. Perdão. Questão de reescrita. Nas opções a seguir constam propostas de reescrita do trecho. Há outras razões pelas quais se podem associar educação e redução da criminalidade. Assinale a opção em que a proposta apresentada mantém o sentido original e a correção gramatical. Então vamos lá. Alternativa A. Outras razões existem porque é plausível associar a educação e redução da criminalidade. Pessoal, o porquê em uma palavra só, que a gente chama de porquê junto, porquê tudo junto, é uma conjunção que pode ser explicativa, quando explica alguma coisa, ou pode ser uma conjunção causal, quando está ali em uma relação de causa e consequência. Por exemplo, eu não paguei a dívida porque não tinha dinheiro. Mentira, tá, gente? Eu pago minhas dívidas. Só um exemplo. Eu não paguei a dívida porque não tinha dinheiro. Qual é a causa? Não ter dinheiro gera a consequência da dívida não ter sido paga. Então, vejam que esse porquê juntinho apresenta uma relação de causa e consequência. O porquê também pode ser explicativo, quando você explica alguma coisa. Por exemplo, o chão está molhado porque choveu. Eu expliquei por que o chão está molhado, porque choveu. Então, olha lá, outras razões existem porque é plausível. Você está explicando que outras razões só existem
porque é plausível associar. E este não é o sentido do trecho original. Errada. Alternativa B. Existe outras razões. Já está errado, né? Porque você olha, existe no singular outras razões? Não, existem outras razões. Já está errado. E aí nós ainda temos o em que, né? Existem outras razões em que é possível associar? Não. Alternativa C. Há outras razões em quais pode se associar. Pessoal, em quais? Não seria nas quais? Então, aqui nós teríamos que ter o seguinte: há outras razões nas quais ou há outras razões em que? Em quais não combina. Alternativa D. Existem outras razões por que é possível associar. Agora sim, este porquê aqui não é mais porque uma palavra só. Eu tenho duas palavras. O por é preposição. O que é pronome relativo. Então, para saber, para ter certeza de que isso aqui é preposição mais pronome relativo, o que eu posso fazer? Substituir a preposição por outra preposição. O pronome relativo que por outro pronome relativo. Por exemplo, existem outras razões pelas quais, pelas é preposição, quais é pronome relativo. Então ficaria completamente correto, existem outras razões pelas quais é possível associar educação e redução da criminalidade. Alternativa correta, letra D, não tenho o que discutir. E por fim, a alternativa é: tem outras razões que é possível associar? Não, aí a sintaxe está toda desarranjada, né? Vamos para a próxima questão, de número 6, que é a última considerada problemática por mim. Deixa eu beber mais uma água, porque essa aqui vai dar muita discussão. É o seguinte: a banca considerou como correta a alternativa repugnância. Não é que eu discorde dessa alternativa, mas eu acredito que a alternativa A, pavor, faz mais sentido no contexto. Lá na linha 5, o autor diz que na primeira opção, quando o indivíduo valoriza o futuro, o que acontece com ele? Ele passa a ter aversão aos riscos e ter mais paciência. Pessoal, um indivíduo jovem que valoriza o futuro, ou seja, que quer envelhecer, que quer ficar velho, ele tem aversão aos riscos. Que riscos? Os riscos inerentes à atividade criminosa. Se ele tem aversão a esses riscos, é porque ele tem medo desses riscos, porque ele quer ficar velho. Ele pensa no futuro. Então, ao pensar no futuro, ele evita esses riscos que atrapalharão a sua chegada àquele futuro. Então, neste contexto aqui, ter aversão aos riscos é ter medo dos riscos, porque ele valoriza o futuro. A palavra repugnância é sim um sinônimo de aversão. Só que quando a gente fala em aversão no sentido de repugnância, faz mais sentido lá com a segunda explicação. Porque quando o indivíduo educado tem valores morais e valoriza mais as relações sociais, ele tem o quê? Repugnância aos riscos. Aí essa repugnância, que é essa aversão de querer afastar, de ter nojo, de ter asco, é porque ele tem uma formação humanística, ele tem valores sociais. Então, aqueles riscos da atividade, que são vários, para ele não valem a pena. Por quê? Porque ele tem valores sociais, porque ele valoriza a sociedade. Então, repugnância faz mais sentido em relação à segunda explicação, que é aquela explicação sobre o crescimento moral, né, do indivíduo.
Na primeira explicação, que é em relação à preferência intertemporal, é a valorização do futuro, o medo, o pavor dos riscos faz mais sentido, porque o indivíduo tem medo de não chegar ao futuro. Só para confirmar o que eu estou falando, deixa eu pegar aqui o meu dicionário, o WISE, para mostrar para vocês, e aí vocês podem utilizar isso na hora de fazer o recurso, para mostrar que pavor tem como sinônimo aversão. Então, peraí, deixa eu passar aqui para pavor. Marcar a página para não perder. Olha só, quem for fazer o recurso, anota aí a página. Pavor. Página 1452. A referência vocês podem pegar na internet depois, tá? A referência é este dicionário aqui, o WISE, o novo, tá? Olha só, pavor. Página 1452. Grande susto ou temor. Pessoal, temor dos riscos. A pessoa tem medo dos riscos da atividade criminosa. Além disso, nós temos aqui, ó, vem do latim pavores, que significa comoção, agitação. Sinônimo, sinonímia de repulsão. Entenderam? Sinonímia de repulsão. Pessoal, repulsão e aversão é a mesma coisa. Deixa eu abrir aqui minha aversão, só para vocês terem certeza. Eu marquei a página, mas não marquei o lugar da página. RS. Gente, cadê a versão? Aversão. Achei. Aversão. Sentimento de repugnância. Ah, professora, então a aversão é sinônimo de repugnância, sim. Por isso que eu falei que a letra B também é correta, porque o dicionário fala que elas são sinônimas, né? Palavras sinônimas. Sentimento de repugnância em relação a pessoa ou coisa. Repulsão, antipatia. Pessoal, então nós temos o sentimento de repulsão nas duas palavras, em aversão e lá em pavor. É pavor mesmo, né? Deixa eu olhar aqui. É, pavor. Resumo do que eu disse. Tanto pavor como repugnância são sinônimos para aversão. Eu, pessoalmente, acredito que pavor faça mais sentido no contexto, mas a banca também não pode deixar de considerar repugnância como correta, por quê? Porque o dicionário traz as duas como sinônimas. Para quem for fazer o recurso, a palavra aversão está na página 229. Vocês querem que eu fale a de repugnância também? Só vou falar a página para quem for fazer o recurso. Pessoal, tá meio difícil de manejar aqui. Repugnância, página 1649. Olha lá, repugnância. Qualidade do que repugna, sentimento de aversão, de repulsa, sentimento de incompatibilidade, né? Então, qualquer uma dessas duas, certo? Vamos para a próxima. Deixa eu arrumar aqui. Depois eu guardo. Vamos lá. Última questão, então. Última questão tranquila também, de reescrita, acho que não tem o que discutir aqui. Por quê? Todas apresentam algum problema de vírgula. Todas têm problemas de pontuação. Vamos lá. Questão de reescrita, e você tem que verificar tanto a correção gramatical quanto o sentido original. Alternativa A. Acredita-se que haja, vírgula, ok? Por essa razão, vírgula, ok? Uma relação
E agora tem outra vírgula aí que está sobrando. Essa vírgula depois de relação deveria ser tirada. Ó, acredita-se que haja, por essa razão, uma relação entre, sem vírgula. Alternativa B. Acredita-se, vírgula, por essa razão. Então, na alternativa B, faltou uma vírgula. Alternativa C. Por essa razão, acredita-se que haja. Não. Acredita-se em quê? Que haja. Acredita-se no quê? Que haja. Não, essa vírgula depois do acredita-se aí tá sobrando também, né? Não tem que estar aí. Alternativa D. Acredita-se que haja, vírgula, por essa razão, vírgula, uma relação, e aí tem outra vírgula sobrando, né? Então, na alternativa D, falta uma vírgula depois de haja e sobra uma vírgula depois de relação. Por isso, a alternativa correta é a letra E, né? Por essa razão, vírgula, acredita-se que haja uma relação entre maior nível, tal. E aí, sem discussão, a alternativa E é a correta. Parar de funcionar. Então, boa sorte a todos. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Bons estudos e, novamente, muita sorte para todos aqueles que entrarem com recurso. Abraços e até a próxima.